E aí, fião? Escutando aqui som de drão. E às vezes o camarada não sabe nem o que é som de drão. Som de drão, pra você que às vezes fala que curte rap, só curte Racionais, é incrível, a molecada só fala isso. Som de drão é som de ladrão. Som de ladrão, cara, é gangsta, tá ligado? Som pesado, isso aqui é som de drão. Mas vai lá. Vai lá, fião, fala a pergunta que você ia fazer aí, que a pergunta também é pesada. Aproveitando o ensejo. Perguntar sobre a criminalidade, a violência no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Continua lindo, hein? Tá, beleza. Rio de Janeiro tá sempre na mídia, na TV, na internet, a imprensa sempre falando. Tem aquela questão do tráfico de drogas, dos morros. Sei. Perguntar, qual que é o ponto-chave, por que é tão difícil combater a criminalidade no Rio? Se é o fator geográfico dos morros, se é o fator populacional, qual que é a questão? Filho, a questão ela é bruta, né? Vocês viram agora, não sei se a rapaziada viu a capa da revista Veja, capa inclusive de mau gosto. Se eu acelerar aqui, mano, que esse cara tá vindo atrás daqui a milhão, velho. E eu tô com esse Uno aqui, tá desesperador. Mas voltando aqui, a capa da revista Veja saiu, filho, e ela é uma capa que eu chamo de desnecessária. Mostrou aí um ex-capitão do BOP. Ele foi morto, né, na operação BR-101. BR-101, você sabe, é uma rodovia longitudinal que ela pega todo o litoral e ela vai pro Nordeste e até Fortaleza. Capa desnecessária porque mostrou o indivíduo ali depois de ter sido feita a necrópsia, coisas que não precisaria mostrar. Mas mostra a questão da criminalidade. Vamos lá. Rio de Janeiro, uma das cidades que são cartões postais, a entrada do Rio de Janeiro, principalmente quando os europeus começaram a chegar aqui, era um cartão lindo postal. Como você falou, tem um problema geográfico. Ali é formado por pães de açúcar, né? Relevos de pães de açúcar, blocos cristalinos, graníticos, que foram apropriados primeiro pelos militares. Nós temos um vídeo sobre favelas. Quando é dado aos militares, né? Quando é dado aos militares para aqueles em pagamento à Guerra dos Canudos, terrenos ali. E ali os negros forros, os negros libertos foram também para lá. Então começou uma pressão demográfica nas favelas. Mas aí era a velha malandragem ainda. Mas o Rio de Janeiro e o mundo foi mudando. Passa-se pela fase dos bicheiros, passou-se pela fase, aí a fase dos bicheiros, na década de 50, 40, 50, 30, 40, 50, 60, começa uma pressão demográfica no Rio, principalmente pessoas vindos de outras áreas, principalmente no Nordeste brasileiro ou de outros locais, e não encontrando imóveis condizentes e a um preço acessível, começaram a ir para as favelas. E nesse ínterim, no mundo todo começa a aumentar, todo mundo sabe, a violência. Você sabe que a década de 70 começa a ser, com a guerra do Vietnã, década de 60, 70, começa a expansão das drogas e os mercados consumidores. E aí os bicheiros foram substituídos aos poucos pelos traficantes. Os traficantes, eles surgem no Rio de Janeiro, onde eles fazem a Falange Vermelha, e depois o CVRL, Comando Vermelho Rogério Lengruber. Só que diferente de São Paulo, onde o crime é centralizado em uma facção, que é o PCC, o primeiro comando da capital, se você pegar aqui em São Paulo, você tem algumas pequenas facções que não fazem, nem sequer arranham o PCC, e não é nem apologia ao crime, estou falando a verdade, é só você ir atrás, pô. No Rio de Janeiro não. No Rio de Janeiro houve dissensões do Comando Vermelho e aí formação de outros tipos de facções. Terceiro comando, aí ADA, o amigo dos amigos. Aí do terceiro comando sai o TCP, terceiro comando puro. E aí eis que na década de 90, mais ou menos, um pouco antes, um pouco depois, surgem as milícias. Milícias essas que surgiram devido à ação do crime organizado nas favelas e serviram quase como uma situação de proteção das favelas para não ter tráfico. Olha que interessante, formada por policiais, ex-policiais, seguranças, etc, pessoas que estavam ligadas. Lógico que aí há a expulsão de muitos comandos ali, de muitas facções de algumas favelas.
Só que as milícias depois também começaram a usar a mesma coisa, droga, mesma coisa que feito com o crime organizado. E aí surge também o escritório do crime, que é nas milícias ali, os caras vão fazer e acontecer com mortes ali. Então, quando você vai fazer um acordo, se eu falar isso aqui, muita gente vai falar que isso não existe. Claro, não existe, né? Eu me lembro uma vez, e aqui sem política, sem nada, quando perguntaram ao chefe do PCC lá, o Marcola, que está no presídio lá de Brasília Federal, por que havia diminuído a violência em São Paulo, e São Paulo é uma das cidades menos violentas. É claro que o governo fez sua parte, mas segundo dizem aí, houve um acordo de cavalheiros, até porque para o PCC não era interessante a criminalidade para os seus negócios. Então, tanto é que hoje tem uma hierarquia, uma burocracia imensa para matar alguém dentro de São Paulo, né? Se for do comando lá, a ordem tem que sair do comando do PCC lá. No Rio não, no Rio é dividido em várias facções. Então, para você conseguir fazer um acordo com várias facções, com objetivos que se confundem, objetivos opostos, fica difícil. Então o Rio de Janeiro, ele acaba virando essa situação que virou, não é? Não é a capital mais perigosa, entretanto, muitas pessoas pensam duas vezes antes de fazer turismo. Isso atrapalhou até os negócios do turismo do Rio de Janeiro, tá? Da cidade maravilhosa, que não é tão maravilhosa assim. Eu aconselho vocês a escutarem a música Vietnã do Brasil, do Pavilhão 9. São Paulo e Rio, Vietnã do Brasil. E por isso que São Paulo conseguiu diminuir talvez, né? E o Rio de Janeiro não. Então, o Rio infelizmente é um estado falido. E não é questão política, é só você pegar lá as contas. Foi um estado petrodependente, ficou dependendo das grandes jazidas de petróleo da Bacia de Campos. Dinheiro muitas vezes mal gasto, e vocês estão vendo aí tanto de políticos do Rio de Janeiro presos em operações que foram feitas aí já há algum tempo. Então, filhão, é difícil. E aí, meu, vamos dar um som de drão aqui, entendeu? Vai entendendo, filhão. Aqui meu papo não é ideológico. Não é ideologia minha é um arroz e feijãozão lá, mano, um zoiudo. Ideologia eu converso com meus alunos, sentado na moral, tal, pá. É nóis, Sistema Negro aí de Campinas, arrepiando. E o Scania, mano, o Scania tá vindo chapado, velho. Vamos lá, agora vai passar, deixa ele passar, só pra vocês verem que estão mentindo. Olha lá, olha que coisa linda, bicho. Se estourar um pneu, filho, olha, cara, já Elvis, melhor tirar o pé. Prudência, é nóis.